Olá, sou o Paulo Eduardo e chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por nos acompanhar aqui. Todos os dias nós estamos estudando a Bíblia e eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando o capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo aqui está falando sobre missões, sobre a obra missionária, sobre especificamente a forma com que a igreja de Filipos se associou a ele na obra missionária. Nós fomos lembrando de Epafrodito, que foi até onde Paulo estava levar uma dádiva, levar uma oferta, e ele próprio foi como oferta da igreja, associando-se a Paulo. Nós já estudamos aqui a questão da cooperação com a obra missionária, que é algo que deve existir, suporte financeiro, suporte espiritual. Nós falamos do missionário vinculado com a igreja local e eu quero hoje pensar 5 áreas, começar hoje, nós vamos fazer isso alguns dias, 5 áreas importantes acerca da responsabilidade da igreja em relação aos missionários. Primeira coisa que vale a pena destacar, que está aqui no texto do capítulo 4, no versículo 10 e no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E no verso 17, Paulo diz: não que eu procure donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A gente pensa e lendo esse texto, a gente entende a importância do sustento financeiro sistemático do missionário. É algo que nós precisamos entender enquanto igreja. A igreja, ela precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. A igreja precisa demonstrar esse cuidado com o obreiro à medida que lhe dá esse suporte financeiro para realizar a obra. Cuidar do obreiro e cuidar da obra. A igreja precisa focar nesses aspectos. Todos os recursos para a realização da obra de Deus já foram providenciados nas mãos dos crentes. Você sabe muito bem disso. A obra missionária é feita a partir de nós crentes. Então o Senhor abençoa a igreja para a igreja administrar e manter a obra missionária. Então, nós observamos aqui, Paulo não recebeu salário de algumas igrejas para proteger-se daqueles críticos de plantão que existiam na época, que tentavam distorcer, sem nenhuma motivação, o seu apostolado. Mas, de outro lado, igrejas como a de Corinto deixaram de pagar o que lhe é devido, precisando na ocasião das igrejas da Macedônia, elas, inclusive a de Filipos, enviar sustento enquanto Paulo trabalhava em Corinto. Então a igreja de Corinto, ela não sustentava o apóstolo Paulo, precisou de outras igrejas entrarem com esse sustento. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 8 e 9, e também no capítulo 12, versículo 13. De forma particular aqui, nesse estudo que estamos fazendo na carta de Filipos, a igreja de Filipos deu suporte financeiro a Paulo, mesmo quando ele ainda estava lá na região da Macedônia. No início do processo de evangelização da Europa, está no capítulo 4, no versículo 16, traz essa ideia. A igreja de Filipos, ela jamais teve falta de interesse em ajudar o apóstolo. Teve sim circunstâncias desfavoráveis, para fazê-lo, mas continuava ajudando, auxiliando naquela visão missionária que a igreja tem. E a gente lamenta pensar que hoje muitas igrejas têm oportunidade para ajudar os missionários, mas falta interesse. Hoje tem muitas oportunidades. Tem igrejas hoje
estão investindo em reformas, mais reformas, ampliação, fazendo mega templos luxuosos, sem saber aonde aplicar os recursos. Quando que existem tantas necessidades nos campos missionários? E muitos cristãos hoje que estão guardando tanta coisa e não têm visão de ofertar para missões. A igreja precisa cuidar do obreiro e da obra. O obreiro tem as necessidades, o obreiro tem a sua necessidade, ele está trabalhando, então a igreja precisa ter esta visão. Ela precisa abrir os olhos para isso. A sustentação financeira aos missionários, ela precisa ser entendida e realizada como algo de forma sistemática. Por que a gente fala de forma sistemática? Porque os missionários têm necessidades diárias. Então não é suficiente enviar ofertas esporádicas. A contribuição, ela precisa ser metódica, ela precisa ser suficiente, ela precisa ser contínua. Essa precisa ser a visão, o entendimento da igreja em relação à contribuição com missões. E a gente, infelizmente, vê que isso não tem sido realidade, não tem sido a visão de muitos cristãos dos nossos dias. Que o Senhor possa abrir os olhos da igreja dos nossos dias para missões. Como eu disse, todo o recurso para missões, Deus já tem deixado nas mãos da igreja. A igreja precisa enxergar essa realidade de cuidar a necessidade de sustento financeiro sistemático, um sustento financeiro de forma contínua, tanto para o obreiro quanto para a obra. É responsabilidade nossa enquanto igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento para compreender esse fato e agirmos de forma que agrade ao Senhor Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar.